Fala aí, galerinha do Flu, bom dia. Nono ano, dando continuidade aí nossas aulas, caminhando para o final do bimestre, né? E finalizando aí praticamente o conteúdo sobre o continente europeu, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maior, né? Não mais o mais importante, na verdade, o maior e mais importante bloco econômico existente na atualidade, tá? Que é a União Europeia, do qual a gente verifica que hoje, na última década, começa a buscar inclusive países da Europa Oriental, tá? Né? Porque a União Europeia inicialmente era um bloco econômico que possuía países ali da Europa do Ocidente, né? Da Europa Ocidental, e a sua expansão, né, em direção ao Oriente fez com que mais países, né, fizessem parte do bloco, tá? E os desafios, né, também foram aumentados, né, com essa tentativa aí de unificação, né, econômica do continente, e o objetivo, né, do seu surgimento, de fazer frente, né, a grandes economias, né, como os Estados Unidos, e economias asiáticas, né, como a China e o Japão. Então a União Europeia, os países europeus em bloco, né, conseguem ali um grande poder econômico, uma grande influência na economia atual, ok? Bom, então quando a gente fala da União Europeia, a gente fala de um bloco econômico que surge após a Segunda Guerra Mundial, tá? Inicialmente com a formação do Benelux, né, que foi ali uma associação econômica de 3 países, né, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, e com essa, né, com o germen dessa ideia de unificar as economias, né, de alguns países da Europa, mais países foram aderindo, tá, ao que a gente hoje chama de União Europeia, mas né, mais lá atrás ainda, na década de 50, de 60, né, ela tinha outro nome, né? Primeiro chamou-se CECA, né? Primeiro Benelux, depois CECA, CECA, né? Comunidade dos Estados do Carvão e do Aço, depois MCE, Mercado Comum Europeu, e apenas na década de 90, né? Ali a década de 80 foi onde se costurou essa ideia de um bloco econômico maior, né? Você tem ali o nome União Europeia, tá? Então a gente está falando de um processo que é lento, tá? Que desde a década de 50 ele veio se desenvolvendo a ponto de você conseguir, né, características como a União Europeia possui hoje. Bloco econômico esse que vem passando por uma crise, né? Foi um grande marco assim da globalização da economia. No entanto, hoje, principalmente com a saída da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, sofreu um forte abalo, tá? Mas vamos aí analisar algumas características, né, da União Europeia nesse momento. Então, já em 1957, né, passava a ter 6 países fundadores, né, do Mercado Comum Europeu. Então, a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, a França, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e Itália. Então, começa ali a cooperação entre esses países, né, principalmente na troca de produtos minerais, tá? E sempre tendo a ideia, né, de diminuir e excluir impostos entre esses produtos, né, no comércio entre essas nações, na colaboração econômica, né? Em 73 passa a contar com mais 3 integrantes, né, com a entrada do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca. Em 1981, a adesão da Grécia. Em 86, da Península Ibérica, né? Portugal e Espanha também aderiram ao bloco. Já contava ali com 12 países. Em 95, a entrada da Suécia, da Finlândia e da Áustria. Em 2004,
né, uma grande expansão em direção ao Oriente, inclusive com vários países da área, né, da antiga economia planificada, né, da Europa Oriental. Né, você tem a adesão da Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Chipre e Malta. O bloco já contava aí com 25 países em 2004, tá? Porque a gente acaba imaginando que todos os países da Europa fazem parte da União Europeia, e isso não é verdade, tá? Existe uma série de características, né, que esses países precisam adotar no que toca à economia desses países, no que toca à adequação de leis, no que toca a uma série de barreiras, né, que devem ser superadas do ponto de vista, né, de tarifas alfandegárias, de impostos, etc. Porque, na verdade, quando você tem a adesão ao bloco econômico, você tem toda uma estrutura macro nacional, tá, que supera inclusive as características do país, e você passa a ter características que são adotadas em conjunto, tá certo? Uma das principais é o caso da maioria dos países, contar com uma moeda única, tá, que é o euro, que circula já há décadas no continente, tá? É uma moeda muito forte, mais forte do mundo hoje. A adequação no que toca o comércio entre os países que fazem parte do bloco, onde você não tem a cobrança de impostos de tarifa alfandegária, tá? Então, imposto zero. A facilitação também da livre circulação de pessoas, então não só a livre circulação de mercadorias, tá? Diferente de outros blocos que a gente conhece, como NAFTA, como o Mercosul, tá? Como o ASEAN na Ásia, né? A APEC, ou seja, a União Europeia, você tem, quando você faz parte, né, da União Europeia, você tem uma total liberdade, inclusive para viver em outro país, né? Você passa a ser um cidadão europeu, então algo que é supranacional. Então é importante destacar que é um bloco econômico, né, que é o mais desenvolvido hoje, que tem como característica essa ideia supranacional, como a gente vai verificar daqui a pouquinho, né, a questão do parlamento europeu, do banco europeu, tá? Então os países tomam decisões em conjunto, ok? Em 2007, a adesão da Romênia e da Bulgária, né, como foi falado antes, né, sua expansão ali em direção à Europa Oriental. Então já contava ali com 27 países. Então, você tem a União Europeia dos 27. Tá? Aqui algumas características econômicas desses países. Alguns símbolos da União Europeia, né? A bandeira do euro, né? Essa bandeira azul com várias estrelas, né? Representando os países. Existe um hino, inclusive, o lema, né? Da diversidade de povos, e o dia da União Europeia, que é 9 de maio. Em 2002, né? Você tem oficialmente o início da circulação do euro como moeda única. Tá? Alguns países ainda não a utilizavam, tá? Mesmo fazendo parte da União Europeia. É o caso lá do Reino Unido, né? E também da Suécia. No entanto, você tem, na maioria dos países da União Europeia hoje, o euro como a moeda que superou as moedas nacionais, né? No caso, por exemplo, da lira na Itália, do marco na Alemanha, né, do franco na França. Essas moedas não existem mais na medida que elas foram suplantadas pelo euro. Então você tem algumas instituições, né, vinculadas à União Europeia, então toda uma estrutura de funcionamento. Você tem o Conselho Europeu, formado ali pelos chefes de Estado, né, pelos presidentes e primeiros ministros, né, dos países que fazem parte, o Parlamento Europeu, Conselho de Ministros, a Comissão Europeia, um Tribunal de Justiça e um Tribunal de Contas, o Comitê Econômico e Social, o Comitê das Regiões, o Banco Europeu, né, etc. As três instituições principais, né, o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão Europeia de Interesse Comum. Aqui toda a estrutura do Conselho de Ministros, né, da União Europeia.
A economia europeia cresceu muito a partir do desenvolvimento desse bloco econômico, faz alianças com vários outros blocos, inclusive. Há uma forte aproximação hoje, e já de um tempo, com o Mercosul, por exemplo, do qual o Brasil faz parte, entre outros. O Conselho de Ministros, né, divididos ali por países. E a grande assembleia ou cimeira, né, você conta ali com os chefes de estados. E aí você tem decisões, né, que são tomadas em conjunto pelo bloco. Diferente você ter uma tomada de decisão individual, né, por cada país. Obviamente que a União Europeia tem interesses em bloco, tá? E aí você tem decisões que são tomadas por meio de assembleias, né, que vão fazer com que haja ali toda uma política econômica, social, militar, né, que seja algo que é de interesse de todos os países do bloco, que é o euro. Inclusive a questão da justiça, né, do qual você precisa ter algumas adequações no que toca a leis, né, para poder ter uma certa harmonização, né, da legislação nos 27 países que compõem o bloco. Tribunal de Contas, né, que vai gerir as políticas econômicas do bloco. O bloco passou por grandes dificuldades, né, já no início do século XXI, principalmente com uma forte crise econômica que ocorreu em alguns países, né, o caso da Grécia, o caso de Portugal, da Espanha, da Irlanda, né. A Grécia, sim, foi um exemplo muito forte, né, de país que precisou de empréstimos, inclusive, por parte por ser um país que faz parte do euro, precisou de empréstimos, né, para poder se reorganizar economicamente, e está passando por essa reestruturação hoje. Então, aqui características do Banco Europeu. Comitê Econômico e Social, os desafios, né, que a sociedade europeia vive. Então, são questões que são discutidas também em conjunto pelos países. E o Comitê das Regiões, né? Então, a gente vive hoje, né, a União Europeia é uma situação um pouco delicada, né, com a saída do Reino Unido, que é um dos países, né, que desde o início ali, ainda mercado comum europeu, fez parte, né, da construção dessa União Europeia, e os desafios que a Europa vive hoje no que toca a questão, né, dos refugiados, né, na questão da economia, principalmente devido a um grande envelhecimento da população europeia, tá, e da relação da União Europeia com outros países, inclusive o Brasil, né, que rolou um certo estremecimento agora a partir da chegada, né, de Jair Bolsonaro à presidência. Entre outras questões que são desafios, né, para o bloco europeu nesse século XXI. Ok, galera? Então a gente tem um encontro aí semanal para tirarmos dúvidas, para batermos um papo com relação a esses assuntos, né, já aí para fechamento do nosso segundo bimestre. Beleza, galera? Grande abraço a todos aí, até a próxima.